Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes e estamos começando mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a identidade e a diversidade cultural brasileira. Nós vamos perceber como a nossa cultura sofreu influências ao longo do tempo, ao longo da nossa história. Vamos para a nossa tela para a gente entender melhor esse termo cultura. Você sabe conceituar o que é cultura? A cultura ela é uma característica única dos seres humanos. Ela se manifesta de forma simbólica, através da comunicação, das relações sociais e da interação entre pessoas. É como uma herança que passa de geração em geração, permitindo que ideias, tecnologias e tradições se acumulem e se transformem ao longo do tempo. Mas, professor, o que é manifestação cultural? O que a gente pode trazer aí como algo para definir esse termo, manifestação cultural? Quando a gente fala em manifestação, nós estamos nos referindo a ações, símbolos, textos, objetos que expressam a identidade de um grupo. Por exemplo, vocês olham aí na imagem que vocês veem no seu lado direito da tela, que a gente está vendo o Bumba Meu Boi, é uma apresentação aí, se não me engano. Nós também temos aí mais uma cultura do Nordeste, que é o frevo, que inclusive é patrimônio histórico-cultural do Brasil. E quando a gente faz essa lembrança lá no frevo, a gente já remete à região Nordeste, remete ao Pernambuco e já vem toda aquela cultura daquela região. Então são ações, são expressões significativas, símbolos, textos, arte que expressam através desses artefatos, dessa cultura toda, certo? Mas a nossa identidade cultural, ela é construída a partir dessa manifestação e produção como base, aquilo que a gente produz, aquilo que a gente tem de manifestação na nossa cultura, e lá no topo dessa pirâmide é a nossa identidade. Então ela é formada a partir das nossas experiências, aqui no nosso estado do Acre, trazendo aqui para a nossa realidade. O que a gente pode considerar como influência para a formação da nossa identidade? A gente tem as nossas manifestações, que são diversas, né? Como as festas juninas, que a gente recebeu de influência do povo nordestino, que veio para cá. Nós temos o forró, nós temos também como manifestação aqui o que mais? Os festivais de açaí, de pescaria, que lembra aí o homem ribeirinho, que lembra o povo da floresta. E tudo isso vai servindo de elemento para a formação da nossa identidade. E a gente produz também arte. A gente produz arte e a gente produz cultura de um modo geral. E isso ajuda na formação de quem nós somos. A cultura construindo o indivíduo. A cultura, ela atua diretamente na formação da nossa identidade social e pessoal. E ela influencia como pensamos, como agimos, como a gente se relaciona com o mundo. Mas, ao mesmo tempo, cada indivíduo ele é único, com a sua própria vivência e com a sua trajetória. Dessa forma, a cultura ela é uma construção coletiva, mas ela é também vivida de forma singular. Como eu falei agora há pouco, toda manifestação, toda produção que a gente recebe, né, no meio que a gente vive, no nosso grupo, seja uma produção ou uma manifestação religiosa, cultural, tudo isso permite que a gente vá construindo a nossa identidade. É uma manifestação, uma produção coletiva? É. Mas a nossa identidade, ela é individual, a gente vai construindo ao longo do tempo a partir da nossa vivência. Por mais que seja a vivência de um grupo também, mas cada um assimila do seu modo, né? Do seu jeito de ser, certo? Vamos seguir então, falando agora que a Unesco, gente,
ela é a União das Nações Unidas, né? Ela emitiu uma declaração de universal sobre a diversidade cultural. E ela diz que o nosso Brasil, principalmente, ele é muito rico em cultura. E dessa forma, necessita que a gente respeite essa diversidade. Então, por isso que existe essa Declaração Universal, que é para que a gente compreenda esse documento de forma que a gente esteja sempre respeitando essa diversidade reconhecida mundialmente no nosso país. Então, é muito importante que a gente passe a conhecer, para que a gente também respeite essa diversidade cultural brasileira, que envolve aí tradições, línguas, religiões, a arte, os costumes ligados à identificação de um povo, seja visual ou não. Agora, vamos aí para uma linha do tempo sobre os povos que contribuíram com as produções do nosso país, as produções culturais no nosso país. Primeiro, lá em 1500, nós tivemos os indígenas, que já habitavam o Brasil há milhares de anos, com culturas e línguas diversas. Depois a gente teve a chegada dos portugueses, em 1500. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, iniciando a colonização portuguesa. Depois veio a escravidão africana, né? A mão de obra escrava africana, ela foi trazida para o Brasil para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e outras atividades. Aí já lá no século XVI, a imigração europeia com a abolição da escravidão, a imigração de europeus, que foi incentivada para poder suprir a mão de obra. Ainda no século XVI, a imigração dos libaneses e japoneses, a imigração libanesa e japonesa contribuiu para a diversidade cultural e econômica do nosso país. Vamos então para os povos originários. Olha que imagem linda de se ver, tão colorida e tão nossa, tão a gente, né? Vamos saber das contribuições. Os povos originários, eles contribuem fervorosamente com a cultura do nosso Brasil, com a comida e o artesanato, pratos como mandioca, milho, açaí, o uso do artesanato com palha, sementes e barro, expressando saberes tradicionais indígenas. E aí vocês têm essas imagens da culinária, né, e do artesanato dos povos indígenas. Os rituais e saberes ancestrais, a parte da religiosidade, das celebrações culturais, elas também influenciaram a nossa cultura, como eles fazem o manejo da natureza, o uso das plantas medicinais, os saberes dos povos originários. E os portugueses, como eles contribuíram com a nossa cultura? De forma muito rica, com o idioma principalmente, né? Portugal influenciou também na culinária, trazendo muitos sabores da culinária brasileira. Na religiosidade, o nosso Brasil tem predominância, né, do catolicismo, tem aí as festas religiosas, que são herança dos portugueses, a arquitetura no estilo colonial, presente em igrejas e construções históricas. E aí tem uma imagem bem emblemática também, que eu gostaria que vocês observassem, porque na nossa atividade a gente vai falar sobre isso, gente. A primeira missa do Brasil, ela foi uma influência, né, dos portugueses. Então é importante que vocês memorizem essa informação. Eles trouxeram o catolicismo, que se tornou religião predominante no país, e essas festas religiosas que estão presentes ainda hoje, né, no nosso país, em diversos estados brasileiros, são heranças desses povos. Então, é importante você
olhar para essa imagem, porque a gente vai ter ela se repetindo lá na nossa atividade sobre a primeira missa do Brasil, que foi, de uma certa forma, uma imposição portuguesa, tá? E os povos africanos, que a gente olha para todos os nossos lados e a gente percebe o quanto nós somos influenciados e de diversas formas com a cultura africana. Na imagem a gente já vê aí o quanto ela é significativa e emblemática para o nosso povo. A culinária africana trouxe aí muitas comidas gostosas para os nossos pratos, né? Os africanos, como a feijoada, por exemplo, influenciou fortemente o Brasil também na religiosidade. E não foram só essas as contribuições, eles também trouxeram contribuições na arte, nas festas, na música e nos esportes. A gente vê aí, olha, a capoeira, o axé, o samba, o carnaval, tudo isso é influência africana. E os japoneses? A gente que está aqui no Acre, a gente percebe, talvez de uma forma mais tímida, né, as contribuições dos japoneses. Mas quem aí não gosta de comer um sushi, né, que é uma culinária japonesa e que veio para o nosso país devido a essa chegada dos japoneses? Então, eles trouxeram, além da culinária, eles trouxeram as artes marciais e cultura, como também os animes, os mangás. Trouxe aí nas artes marciais o judô, o karatê, aí vocês veem aí nas imagens ao lado. Na culinária veio o sushi, o sashimi, além das inovações em tecnologia, né, nos objetos eletrônicos. Então, o Japão trouxe muitas influências nesse sentido. E os povos do Oriente Médio, como eles contribuíram com o povo brasileiro, gente? A culinária do Oriente Médio, ela se tornou popular entre os brasileiros. Danças típicas e músicas árabes mantêm viva a sua herança cultural. E eu mostro aí para vocês também a culinária do Oriente Médio. Inclusive, aqui na nossa região, no estado do Acre, o Acre, por exemplo, é um dos estados em que a culinária árabe ela é muito forte, ela é muito presente. Você vê aí no prato, por exemplo, o charuto, o quibe, né? E aqui, se a gente for parar num lanche, todo o lanchezinho tem um quibe de arroz, um quibe de trigo, um quibe de macaxeira. E isso é influência árabe, uma esfirra. Então, o nosso estado ele é um dos únicos lugares, se não me falha a memória, em que o quibe é encontrado assim com o quibe de arroz com essa facilidade, tá bom? Vamos continuar ainda com as contribuições do Oriente Médio, que é o comércio e a religião. Imigrantes do Oriente Médio se destacaram no comércio e também mantiveram as suas tradições religiosas. Resumindo, a nossa aula de hoje falou sobre cultura, sobre identidade e a diversidade cultural brasileira, como a cultura de outros países ou regiões influencia na formação da nossa identidade. E é importante que você tenha observado, olha para esse mapa aí que você já vai ter memorização de tudo que a gente falou da região Nordeste, que a gente sofreu principalmente influência africana, então não esqueça disso. A gente falou sobre a vinda dos japoneses para o Brasil, das contribuições dele. Nós falamos também sobre os portugueses, os povos indígenas. E não esqueçam dessas informações, porque a gente vai fazer atividade já já a respeito desse tema. E eu espero que você tenha compreendido e que consiga ter aí o maior número de questões acertadas no nosso quiz daqui a pouco. E agora é o momento da tarefa. Preste atenção, vamos para a nossa tela. Quero saber se você realmente conhece sobre identidade e diversidade cultural brasileira. Olha só as orientações.
Vão aparecer aí perguntas de múltipla escolha, leitura de imagens e um caça-palavras. Poxa, professora, caça-palavras aqui na televisão, como é que eu vou responder no meu caderno? Se liga nas palavrinhas que com certeza você vai conseguir responder. Se atentem ao tema que é diversidade cultural brasileira, identidade e a diversidade cultural brasileira. Anotem suas respostas em seu caderno e ao final analise os seus erros e os seus acertos. Lembra que lá na nossa aula nós falamos sobre a identidade e a diversidade cultural brasileira, falamos dos diversos povos que contribuíram com a formação da nossa cultura. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta. Estão preparados? Muito bem, então vamos lá para a nossa primeira pergunta, para você marcar a alternativa correta. Letra A é sobre identidade, sobre o conceito de identidade cultural, tá? Letra A é algo puramente genético, transmitido entre gerações. Está relacionada apenas ao idioma falado por um povo. Letra C, refere-se à marca individual de cada pessoa, sem influência social. Relaciona-se à identificação de um povo, influenciada por cultura, símbolos e costumes. E letra E, envolve apenas o patrimônio histórico de uma região. E aí, minha gente? Vamos lá, quero saber se você está preparado para essa resposta, se você aprendeu sobre identidade e diversidade cultural brasileira. Vamos lá para a nossa resposta, para a gente não demorar tanto e você esquecer, tá bom? Vamos lá. Se você marcou a letra, vamos lá? D. Você acertou e parabéns para você, viu? Se tiver marcada a letra D, show de bola! Relaciona-se à identificação de um povo influenciada por cultura, símbolos e costumes. Essa é a resposta correta para a identidade cultural. Vamos para a próxima pergunta. Lembra que lá na nossa aula eu falei, gente, memoriza muito bem essa imagem aqui para você não esquecer. Observe a imagem, A Primeira Missa no Brasil, de Vitor Meirelles. O que essa obra representa na formação da cultura brasileira? Letra A valorização dos rituais indígenas como parte do catolicismo. Letra B, a resistência indígena contra a imposição cultural europeia. Letra C, o início da presença africana no Brasil. Letra D, a imposição da religião católica como parte da colonização portuguesa. E letra E, uma celebração de harmonia entre todos os povos sem conflito. Agora eu quero saber se você realmente focou nessa imagem, memorizou ela para poder nos dar a resposta. Eu vou até ligar aqui o microfone para vocês responderem, viu? Se atentem aí, que o microfone está ligado, só estou esperando vocês responderem. Vamos então para a nossa resposta, gente. Letra D, parabéns se você marcou letra D. A primeira missa no Brasil foi uma imposição da religião católica como parte da colonização portuguesa. Então, é influência da cultura portuguesa no nosso país. Vamos então para a nossa próxima questão. Agora é sobre a cultura indígena, certo? A cultura indígena está presente em qual dessas imagens? Olhem bem aí. Muito fácil essa, viu? Porque o nosso povo acreano, ele sofreu muitas influências dos povos originários. Então, eu acredito que você, com certeza, tem aí essa resposta na ponta da língua. Eu já vou até me preparar aqui para comemorar a sua resposta, porque eu tenho certeza que você vai acertar. Acertou quem marcou letra A.
Culinária indígena aí. A gente vê no acessório, que aí no pratinho, que tem a grafia, né, dos povos originários. Então, com toda certeza, você acertou. Vamos lá para a próxima pergunta, que agora é assim, olha. Classifique as letras para formar a palavra correta. Dá uma olhadinha aí. Como será essa palavra? Que palavra é essa que está escrita aí e que tem relação com o tema que a gente estudou hoje, que é a identidade e a diversidade cultural brasileira? Então, o que está escrito nesses quadrinhos aí? Vou, mais uma vez, ligar aqui o microfone para você responder essa questão. Opa, deixou cair, como assim? Para você poder responder essa pergunta, que está muito fácil, viu? Vamos lá para a resposta correta, gente. Vou dar uma escondidinha aqui para você. Será que deu tempo de ver, hein, professora? Vamos lá. A resposta correta, gente, é cultura. Para você que marcou, que colocou aí no seu caderno, conseguiu desembaralhar essas letrinhas, a palavra correta que se refere à identidade e à diversidade cultural brasileira, que é o tema que a gente está trabalhando hoje, é cultura. Certo? Vamos para a próxima. Eita, misericórdia! Vamos lá, vamos ver se você consegue aí responder sobre a cultura africana. Essa cultura, ela contribuiu com diversos elementos para a cultura brasileira. Então, você vai localizar palavras que representem essas contribuições. É a nossa cruzadinha, viu? Vamos lá, eu quero que você acerte todas as palavras que aí estão, porque não foi fácil não, viu? Fazer isso daqui para vocês assistirem aí do outro lado e poder acertar as questões. Coloquei de uma forma bem bacaninha aí para você poder acertar, certo? A gente falou sobre identidade e diversidade cultural brasileira, das contribuições dos diversos povos que hoje estão no Brasil e que trouxeram a sua cultura, né, para as nossas regiões. E aí, nessa cruzadinha, você vai encontrar palavras relacionadas à cultura brasileira, mas que sofreu contribuições ou recebeu contribuições da cultura africana. Vamos lá, eu já consigo ver algumas palavras assim de forma bem nítida. Vocês aí, os meus assessores, será que estão conseguindo identificar essas palavras na cruzadinha? Mateus, eu acho que ele também já viu tudo aqui, o nosso intérprete. Eu acredito que ele já conseguiu identificar todas essas palavras que estão relacionadas à cultura africana, as contribuições para o nosso Brasil. Vamos ver então a resposta correta, gente. Eu vou até tocar tambor aqui, porque eu acho que todo mundo acertou. E tambor tem a ver também com a cultura africana. Será que tem aí na cruzadinha, gente? Eita, olha só a revelação, gente. Feijoada, ela é contribuição da cultura africana. A nossa música também e a capoeira. Acertou, tenho certeza que vocês aí estão de parabéns com as respostas dadas. Somem tudo aí para a gente ver se você acertou todas as nossas questões. Acredito que esse tema, ele é de domínio de todo mundo, porque a gente, desde pequeno, a gente vem estudando sobre as manifestações culturais brasileiras. E hoje a gente só esticou um pouquinho mais falando desses diversos povos que contribuíram com a nossa identidade. Então, muito obrigada. Eu espero que você tenha acertado o maior número de questões. Obrigada e a gente se encontra na próxima aula. Ah, assista os meus colegas também, tá?